Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais uma live bem legal, né? A gente vai falar sobre temas bem legais e hoje, no Papo de Ave de hoje, dessa quarta-feira, 7h30 da noite, a gente vai falar sobre a importância de aves senis, sobre como lidar com a senilidade em aves, né? Então, é um tema muito pouco falado, a gente não vê muita gente falando sobre isso. E é uma realidade que vem acontecendo, assim como aconteceu, né, com cães e gatos. A gente está tendo essa realidade acontecendo agora também com as nossas aves, né? Tá certo que ainda está bem longe, né, do que a gente gostaria, né, de atendimento desses animais, né? A maioria ainda chega numa situação de emergência, com uma alimentação muito ruim, e aí são aves que não vão chegar à fase adulta, né, com facilidade. Fase adulta não, fase bastante senil, atingindo a expectativa de vida que aquela espécie possa atingir. Isso a gente sabe, por uma alimentação muito ruim, rações de má qualidade, excesso de sementes ou frutas na dieta, tudo isso a gente já sabe, né? Mas, em contrapartida, tem um grupo de aves, né, surgindo, de tutores. Oi, Carol, que saudade! De tutores que têm aí uma preocupação a mais, um cuidado a mais na senilidade dessas aves. Então, assim como acontece da gente ficar velhinho e todos os problemas que isso pode causar, que são os problemas de artropatias, problemas de respiratório, né, de ficar um pouco mais sensível com relação a pneumonias, algumas manias, né, que a gente acaba adquirindo. Então, tudo isso a gente vai conversar hoje. Ó, o Felipe acabou de entrar, deixa eu já chamar ele. Será que deu certo? Acho que deu, vamos ver. Então, e eu quero falar para vocês também. Oi, Felipe, tudo Oi, bom? Melanie. Oi, pessoal. Boa noite a Tudo todo bem, mundo. gente? A live estava marcada para 7h30, mas são 7h47, né? Então, a culpa foi minha, tá, gente? Por questão de emergência mesmo, de atendimento. Tem coisas que fogem do nosso controle, mas a gente está aqui e a gente vai dar continuidade a isso daí. Passou o dia bem, Felipe? Passei o dia bem. Tô vendo aqui agora o morceguinho que acabou de entrar. De repente ele vai Morcego, passar aqui no meio, vocês não se você tá assustam. voando e tá saudável. Essa é a máxima da raiva. Não, ele tá saudável, ele tá passando aqui bonitinho. É, Dia bom, dia um dia cheio. corrido, um dia cheio. Nossa, o meu eu tô aqui só por Deus. Se eu parar, eu fico tremendo, assim, ó. De tanta coisa que aconteceu hoje, tantos casos complicados. Muitos casos complicados com aves, especificamente um ringneck e uma caturrita lá de Santa Catarina. Então, bastante coisa pra gente poder conversar depois também, que eu vou precisar da sua ajuda. Aí Bora na lá. parte de comportamento, senhor, vai tá difícil. Mas vamos lá, né? A gente escolheu juntos, né, esse tema, por ser um tema que quase ninguém fala. E um tema muito importante porque aos poucos a gente está chegando naquela máxima que a gente sempre sonhou de ter donos, né, de pet, aí os tutores, com cuidado com seus pets, esses animais chegando à fase senil, que é uma questão inimaginável há 10 anos atrás, onde a grande maioria só comia girassol e café com pão. A gente está tendo aí uma leva de pacientes cada vez maior de cuidados mesmo, de check-ups anuais. Então, os animais eles estão vivendo mais, né? Então, qual que é a sua realidade com relação a isso? É igual a minha, não é? Como que tá aí? Estão vivendo mais sim, né? O número de aves como animal de estimação é muito grande, só perde para o número de cães como animal de estimação, né? São Aham. mais de 40 milhões de aves, vamos dizer, pet ou criadas como animal doméstico no Brasil. E estão vivendo muito mais, né? Claro que a gente lembra daquele papagaio da avó, né? Que viveu às vezes 30 anos, né? Mas essas aves podem viver, na verdade, muito mais do que isso. E esses casos, né? Do papagaio da avó que viveu 30 anos, sempre foram casos mais isolados, né? E hoje em dia a gente vê as aves vivendo bastante mais, né? É verdade que a grande maioria ainda morre antes de uma idade que seria assim bastante avançada,
mas definitivamente estão vivendo mais. Quando a gente fala de passarinho mesmo, do grupo dos passeriformes, dos mais comuns que a gente tem na rotina clínica, qual que é a média de expectativa de vida que a gente tem? Que o pessoal vai cair de costa agora. A, assim, a média de expectativa dessas aves, acho que tanto em natureza quanto sob cuidados humanos, é baixa, né? Na Sim, natureza, porque a vida na natureza ela é bastante difícil, né? E sobre cuidados humanos, a expectativa deveria ser muito maior, né? Porque ali sim. está sob cuidados humanos, cercado de cuidados, de proteção, né? E aí poderia viver muito mais. É o que acontece normalmente se comparando animais sob cuidados humanos versus animais de natureza, né? Sob cuidados humanos normalmente vivem mais, é o que acontece, né, em muitos casos em zoológicos, em criações, né? Mas eu não tenho esse número exato, mas assim, pela experiência, eu vou dizer que um passeriforme, um passarinho, né? Vamos dizer, passarinho de canto, que é normalmente o pessoal tem, canarinho, esse tipo de ave, é, não costuma chegar aí a uns 8 anos de idade, não. 6 anos, 8 anos. Eu tenho trinca-ferros de 12 anos, né? Foi o máximo que eu atendi, e pássaros pretos de 20 anos. Então, são as duas, eu já te falei, né? São as duas espécies de passeriformes que eu mais atendo. Não pego muito esses pequenininhos, né? Que são os curiós, o coleiro, o manon, o diamante gold. Eu não pego esses bem menorzinhos. Mas eu acredito que esses pequenininhos, eles chegam aí também aos 7, 8 anos. E aí a gente tem vários problemas acontecendo, né? Como acontece em qualquer espécie. Né? Quando a gente chega à idade senil, as coisas começam a doer, né? A gente começa, né, a não conseguir fazer muitas coisas por conta de uma articulação que está mais complicada. E diferente dos répteis, né, as aves, elas sentem essa questão da senilidade, né? Algumas espécies de aves mudam coloração de íris, como o papagaio, né, que tende a ter um olho mais alaranjado, né, conforme ele vai ficando mais velho. E pensando em todo esse contexto, né, de artrose, diminuição de absorção, diminuição de eficiência pulmonar e de saco aéreo, é uma ave que vai dormir mais, é uma ave que vai ter uma imunidade um pouco mais comprometida, é uma ave que vai estar cheia de mania para o Felipe resolver, sabe assim? Então tem bastante coisa que a gente tem que pensar na questão da alimentação. O próprio rim, né, do animal é um rim, se for um rim mais senil, ele é um rim mais idoso, ele é um rim mais fibrosado, com diferenciação de cortical e medular um pouco diminuído. Então, quando a gente faz ultrassom, a gente vê isso acontecendo. É bem parecido com o que acontece quando a gente pega um papagaio, por exemplo, de 20 anos, que tem uma vida desgraçada de alimentação, sabe, bem ruim. É aquele indivíduo ali, ele vai trazer tudo à tona, como seria ele mais senil, sabe? Mas de uma forma muito ruim, né? De uma forma bem doente. E aí não Bela, tem como. Oi? eu queria explicar para o pessoal de casa duas coisas, para eles entenderem a diferença, que na verdade a gente vai chegar no mesmo lugar, Aham. mas diferença de um envelhecimento saudável para um envelhecimento, vamos dizer, não saudável, né? Sim, doente. Acho que o termo certo nesse caso aí seria a senescência e senilidade, né? Senescência É. é um envelhecimento natural, né? E assim, é um envelhecimento natural, mas o seu organismo vai perdendo essas características, essas capacidades todas que ele costumava ter perfeitamente, né? Há alguns anos atrás. Isso acontece com todos os animais, com aves não é diferente, né? E a gente pode falar um pouquinho do que eles perdem, né, com o passar dos anos, com esse envelhecimento, né? Então aí a senescência, né, o envelhecimento normal, e a senilidade, que é além do envelhecimento que está chegando e vai chegar para todas as aves, você costuma ter ali junto alguns problemas, algumas doenças, né? Que estão muito relacionadas aos hábitos de vida, né? Assim como nos humanos, né? Eu faço esse comparativo que o pessoal de casa fica mais fácil de entender, né? Nos humanos, você tem pessoas que envelhecem mais rápido, né? Devido a O uma estilo qualidade de de vida não vida. tão boa, fuma, bebe, come, né, porcaria, processados, não pratica atividade física, né? Com as aves é a mesma coisa, né? A gente enche a ave de girassol e aí
esse envelhecimento, né, ela sente, né, com mais rapidez, né, os efeitos. E aí várias coisas, né? Eu vi no comecinho você explicando ali um pouquinho do que acontece no corpo das aves, né? Com esse envelhecimento. Sim. E a real é que o pessoal, né, na maioria dos casos, não adapta a dieta a esse momento de vida da Sim. ave, né? Continua com uma dieta normal, até porque antes também não tinha uma dieta específica para ave Até porque a gente idosa, né? nunca falou sobre isso, né? Eu acho que eu nunca falei sobre isso e nunca vi alguém falar sobre isso. Não sei se você já viu alguém falando sobre isso. Acho que a gente chegou no ponto que é importante falar, porque agora tem paciente idoso chegando, sabe? Que eles morriam muito antes. O que eu vejo, assim, que é clássico, assim, né? Quando a ave é mais velhinha, você vê que as penas não são... Não, por mais que ela tenha uma vida super saudável, as penas não são tão viçosas, sabe? Você vê uma pena mais opaca, uma postura mais caída, um cansaço maior, sabe? Qualquer situação, né? A gente vê a pele até um pouco mais descamada, sabe? E graças a Deus, né, tem essa ração da Hari, que é a ração específica para aves idosas, que traz todo o sentido da gente conseguir falar isso, que é a Hari, né, a gente não fala Hari, né, a gente fala Hari, Tropical Alternative, é uma ração acinzentada, que traz pra gente, acho que você tem aí, né, para mostrar. Eu tenho ela aqui, eu vou mostrar pro pessoal. Não quero transformar esse vídeo num vídeo puramente comercial, né? Mas a gente vai Ah, falar nem eu, porque nem eu. realmente ele é muito bom e é único no mercado mundial, vamos dizer assim, né? Mas a gente vai falar aqui sobre envelhecimento de aves, né? E o É que uma opção. é, o que você precisa fazer, né? Para melhorar a qualidade de vida desse animal de mais idade, né? Mas é Alternative Fórmula, né? Da Isso, Hari, da empresa canadense, né? isso. E é um alimento que foi desenvolvido para aves de mais idade e também para ecletos, né? Depois a gente pode falar um pouquinho por que o ecletos também, né? São duas fisiologias diferentes, mas tem ali alguns pontos de convergência, né? É, é a diminuição dos excessos, né? Quando a gente pensa numa ração voltada para uma ave idosa, ou no ecletos, e até um pouquinho do ringneck, a gente tem que tomar muito cuidado com os excessos. Né? São aves que, o ecletos, por exemplo, ele tem um intestino um pouco maior, né? Mais voltado para uma dieta mais fibrosa. Tá vendo só como eu tô fazendo dever de casa? Tô atendendo um monte de ecletos, eu tô falando super deles, ecletos e ringneck, essa é a minha vida. Eu deito e já enxergo eles assim na cama, sabe? Então a gente tem que tomar cuidado com o tipo de ração. E agora eu vou te abrir uma notícia que você não sabe, que eu não te contei. Tem mais ou menos umas 3 semanas que passou pela clínica um ecletos cego dos 2 olhos, com problema na retina, né? Já era o olho desse cara, por conta de hipervitaminose A, de uma dieta baseada somente em ração, uma ração de muita qualidade que a gente tem no Brasil. E ele desenvolveu hipervitaminose A, coisa que nunca aconteceria com uma ave da nossa fauna, porque as aves da nossa fauna elas têm problemas com falta e o ecletos tem problema com excessos e por isso que essa ração ela é feita para eles também, né? O ecletos, como a doutora Melanie falou, né? O intestino mais longo, né? Acaba tendo uma absorção maior dos Muito nutrientes. forte. E aí, normalmente, as rações são para papagaio, maritá, carara, né? Assim, aves que se alimentam muito de sementes, de grãos, né? Uma densidade calórica muito alta. E não é o caso do ecletos, né? Então, ele precisa de uma ração de um alimento com menor densidade energética, né? E, Menor vitamina A, menor cálcio, isso, menor vitamina D. e esse produto traz essa característica de menor densidade energética, justamente porque os idosos eles não têm essa demanda por alta densidade energética, né? Eles já são mais idosos, né? O metabolismo deles já está mais lento, né? Eles não Isso. precisam de tantos nutrientes,
tanta energia, né? Eles precisam dos nutrientes, sim, mas os nutrientes certos, na quantidade certa, né? E aí é que Isso. entra algumas coisas pontuais, como por exemplo o ômega 3, o ômega 6, que neste produto tem quantidades bem acima Muito do que a gente boas. encontra em outras rações do mercado, porque o que a gente sabe sobre ômega 3 e ômega 6, né? Características, por exemplo, né, anti-inflamatórias, né? E o que, que o bicho idoso tem, né? Ele tem mais inflamação, né? Nas articulações, nos tecidos em geral, né? Menor resposta imunológica, né? Menor resposta à inflamação. Então, carregado, né, dos nutrientes certos, como por exemplo ômega 3 e 6. O que eu vejo assim, se fosse para o pessoal gravar uma frase, vai, para lembrar do que é, qual deve ser o raciocínio clínico de uma ave idosa. Vocês pensarem que a ave idosa ela vai ter uma menor eficiência metabólica. Então, ela vai ser uma ave intolerante ao exercício. Ela vai ser uma ave que vai dormir mais, mas não por problema hepático ou problema de fotoperíodo, é porque ela está numa velocidade de troca celular muito menor. A velocidade é muito mais lenta. Então, a gente tem que cuidar muito dessa ave. E a necessidade da gente ter os check-ups anuais se aumenta muito, porque a imunidade dessa ave começa a ficar comprometida, porque está tudo velho, assim como eu. Então, a gente não vai ter aquela mesma eficiência hepática, a gente não vai ter aquela mesma absorção intestinal acontecendo. Uma alteração numa dieta, de um aumento de um alimento ou a introdução de um alimento novo, pode desencadear diarreias que na idade jovem não desencadearia. Então, a gente tem que pensar em tudo isso, sabe? Aves que agora, o Felipe, né, tem muito mais autoridade que eu para falar, mas com relação a temperamento das aves ou com relação ao comportamento dessa ave, o que muda? Uma ave idosa. Uma coisa que chama bastante atenção, e já temos já estudos científicos sobre isso, né? Essas reações muito carregadas em açúcares, né? Nossa, Adição de sim. açúcar, as aves se tornam muito mais excitáveis e excitadas, né? Com essas rações comerciais muito carregadas em açúcar, né? As rações desse fabricante, né? Que a gente usa os produtos e recomenda, não tem adição de açúcar, né? Tem açúcar porque carboidrato é açúcar, mas açúcares naturais do alimento, né? E não há adição de açúcar, né? Então, só fazendo o gancho aí com a questão da excitabilidade, e no caso do ecleto específico, né? Quando a gente dá essas dietas muito calóricas, muitas vezes você tem essa excitabilidade, né? E aí o papagaio não para, ou ele fica muito agressivo, e a pessoa às vezes não está entendendo por quê, né? Então, realmente, muitas vantagens, né? Sim. Da alternativa e fórmula. Você vê que tem um ecletos aqui, né? Tem a arara, tem um papagaio, mas no caso a arara é a idosa, papagaio idoso, Papagaio do Congo. e papagaio do Congo idoso, enfim, aves idosas, psitacídeos idosos no geral, né? E o ecletos. Quando a gente fala de ringneck, por exemplo, eu falo pro pessoal, fala assim, meu, eu quero adquirir uma ave, e todo mundo é apaixonado no ringneck até conhecer, né? E aí eu falo pro pessoal, eu falo assim, ó, o ringneck ele já nasce velho, o ecletus ele já nasce velho, porque são duas aves que são intolerantes ao caos, sabe? Aquela ave ranzinza que não gosta de muito movimento, que tem que ter uma fuga para se regular de novo socialmente. Não é dado igual uma maritaca, uma marianinha, um papagaio, né? Que são eternamente crianças fazendo besteira a vida toda, né? E a gente fala isso porque até essas aves que são dadas, né? Eles se tornam rabugentos. É isso que é o sentido, né? Eles ficam rabugentos e intolerantes a muita coisa. O que antes era bastante tolerante, como um barulho, alguma coisa assim, começa a se tornar insuportável, igual pessoas idosas, sabe? Então eu vejo muito isso acontecendo também. Outra coisa que eu vejo, e é legal a gente falar sobre isso, apesar de serem animais essencialmente herbívoros, eu vejo uma diminuição da musculatura também em animais idosos. Então, a própria resistência a fazer esforço físico, né? A gente vai ter aí uma ave que não vai voar como voava antes, ela vai ser uma ave que vai ficar mais cansada.
ela não vai trabalhar a musculatura da mesma forma. Né? Então, pensando nisso, a gente tem que ter uma fonte proteica de qualidade, não carne, pelo amor de Deus, gente, não pedaço de bife, não é isso que a gente está falando, mas em todas as rações comerciais que a gente encontra de qualidade, a gente tem um fator proteico ali de origem vegetal, que é bastante relevante. A gente tem também algumas farinhadas que tem um fator bem legal de albumina, né, como as farinhadas acedé também, que são famosas mundialmente por isso, tanto que traz esse tipo de score, né, para a ave, essa qualidade de vida. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que cuidar com essa questão proteica por conta de um rim senil. Então, é um cuidado, sabe? É um pisar em ovos ali o tempo todo com essas aves. E a gente esquece, né? Eu vejo muito colega esquecendo do básico. O que é o básico? É o solzinho 15 minutos, é botar essa ave para dormir a hora que tem que dormir. Essa ave tem que acordar na hora que acordar. Esfriou à noite, essa ave tem que estar no ambiente aquecido, com a umidade correta. Ter todo aquele cuidado como se ela voltasse a ser um bebezinho, sabe? E ainda tenho poucos clientes e poucos tutores que têm esse cuidado com relação ao sol. Né? O que você fala sobre a questão do sol para as aves? A minha recomendação, né, para os clientes, para os seguidores aí todos, se possível, deixar que a ave escolha o momento de ir para o sol e de ir para a sombra. Ou seja, você tem um recinto e nesse recinto tem momentos ali que tem sol, mas tem sombra também, né? E aí ela fica ali, a critério dela ir para o sol ou ir para a sombra, né? Porque o sol ele é bacana demais, mas você também pegar a gaiola e de pendurar no muro ali no preguinho, no sol, Nossa, com cara. 15 minutos morre. Então, se for meio-dia, às vezes 10 minutos é suficiente. Então, assim, o banho de sol, legal demais. Mas, de preferência, num lugar onde, né, você põe ali Tem a a gaiola, sombra, né? Uma área de fuga de sombra. uma área de fuga, de sombra, né? Para não ter problema aí de superaquecimento, né? As rações de qualidade possuem vitamina D, né, ou D3, nas suas formulações, né? Então, assim, isso porque muita gente não cria ave em ambiente externo, né? Cria em criadouros fechados, né? Ou em apartamento, que não No toma sol. apartamento, você vê na Europa, nos Estados Unidos, né? Boa parte dos criadores lá e com grande sucesso reprodutivo, as aves ficam em galpões, não tem nem acesso a sol, mas tem uma eficiência reprodutiva muito boa, né? Porque você, por exemplo, tem a vitamina D, você tem vitamina E, enfim, você tem várias vitaminas ali no alimento, né? É, E a proteína, Felipe, o que você acha? Então, Como pesar essa questão de uma fonte proteica de qualidade? Usa menos farinhada, usa mais? aí eu vou trazer para o que esse produto traz de bacana demais e de muito superior em relação aos produtos da concorrência, que é muito a questão das proteínas, né? Uhum. Normalmente o que se utiliza como proteína em rações, né, alimentos para psitacídeos é soja. Sim, Mas a soja é sabida, ela é bastante inflamatória, sim. né? Tanto para humanos quanto para aves também, né? Então, poxa, mas é a fonte de proteína mais abundante no planeta, soja, né? É cara, tá? Mas dentre as fontes de proteína é um caro que acaba sendo uma das mais baratas, tá? Mas ela é muito inflamatória. Então, assim, quando se desenvolve um produto para psitacídeos idosos, poxa, a soja já ela não é interessante, né? Porque ela é inflamatória. E ele já está inflamado por ser velhinho, né? Ele já está inflamado por ser velhinho, né? Já não tem uma resposta à inflamação tão eficiente quanto Sim. antes. Então, se optou por utilizar proteínas de maior valor biológico, de digestibilidade maior, de mais fácil absorção, né? Mas também uma proteína de mais qualidade, com melhor perfil de aminoácidos, né? Não basta ter um percentual de proteína alto, você tem que ver ali o perfil de aminoácidos também, né? E aí, o que eles utilizam? Utilizam proteína de ervilha, muito boa, proteína de quinoa, né?
É tudo muito bem balanceado. Utiliza proteína de amendoim também, né? Mas tudo ali dentro de um balanceio legal. Mas a proteína de ervilha e proteína de quinoa, É sensacional. incomparável a quinoa. A quinoa é uma proteína extremamente eficiente, de alta digestibilidade, é fácil de ser digerida. E é engraçado que ela tem o alto valor também caro, né, financeiro, e a gente não vê isso como repasse no produto também, né? Então é difícil não falar do produto, né, Felipe? Você tá vendo? A gente fala, fala, fala e volta para ele. Fala, fala, fala e volta, porque é difícil, né? É uma. É o que é melhor indicado hoje, né? Não tem jeito. Melanie, assim, não tem como não falar, É, porque o pessoal sempre pede indicação, pede sim, recomendação, e assim, a gente quer passar orientações para a pessoa criar melhor o seu animal, para o seu animal ter sim. mais saúde. Então, assim, tem que falar mesmo, né? Assim, felizmente a gente trabalha com o melhor produto do mercado mundial. Então, assim, fala de forma espontânea, de coração mesmo, né? Para ajudar as pessoas, né? Sem querer, isso aí, isso aí. De forma E sincera e genuína, né? é, Quando a gente fala de aquecimento, Felipe, eu falei já para eles, mas eles. Quando eu trago esse dado para os donos, né, até para outros veterinários, eles ficam bastante espantados, né? Porque se você for ver, a gente tem uma temperatura corpórea de 36,5, né? E as aves beiram ali 40, 41, né? De temperatura corpórea normal. Então, se está fazendo 20 graus para a gente, olha o tanto que baixou da temperatura corpórea de uma ave para 20 graus. Então, é como se para a ave não fosse 20 graus, fosse 15, 13, 12. Então, quando eu falo isso e trago essa importância deles entenderem de uma vez por todas a importância do aquecimento de uma ave mais idosa, porque ela vai ter um comprometimento imunológico, e vai ter uma sensibilidade maior ao frio, porque suas penas estão mais eriçadas, estão mais opacas, não está tendo aquela renovação, né, aquelas mudas constantes como acontece nos mais jovens. Eles só acreditam quando essa ave chega para mim com uma aerossaculite ou com uma pneumonia ali acontecendo, né? Como que você vê hoje o aquecimento dessas aves indoor? Assim, não em viveiros externos, que a gente tem que ter as lâmpadas e tudo mais, mas a importância do aquecimento para aves idosas também. aí eu vejo as pessoas usando aquecimento, na maioria das vezes, de forma errada. Eu também. Ponto. Fontes de calor inadequadas ou na Também. cara da ave ali, né? E assim, o que era para ser uma coisa boa acaba se tornando uma coisa ruim, ou diferença muito de temperatura, uma hora está no calorão, outra hora está numa temperatura mais fria, né? E isso prejudica. Mas a ave idosa, ela é muito mais frágil, né? Ela precisa ser melhor cuidada. Eu já cometi erros, né, com aves idosas por achar que às vezes lá fora ia ser um ambiente tão muito mais enriquecido e que ia ser tão muito melhor para a saúde mental dela e tal, mas por outro lado a gente acaba pecando na questão de temperatura, por exemplo, né? Sim, Então assim, a ave idosa realmente tem que acolher, né? tem. Procurar trazer mais para dentro de casa mesmo, ter um olhar mais atento, né? Mais frequente, e ter esses cuidados aí com alimentação, né? De repente até com recinto também, sabendo que ela é mais fraquinha, né? Que ela não tem todo aquele vigor, toda aquela resistência. Então, assim, cuidados com outros animais, até mesmo com outras aves que de repente estão ali naquele ambiente. Opa, de repente é hora de criar um recinto ali mais para essa ave mesmo, longe ali dos novinhos. E normalmente as pessoas não pensam muito nisso, né? Não. Quando é cachorro, o pessoal já pensa um pouco mais, né? Hoje, Sim. eu tenho um cachorrinho aqui de 14, 15 anos, comprei um filhote. Poxa, eu não posso deixar junto, né? O cachorrinho filhote vai atazanar a gente Infernizar a vida do o outro. tempo todo. E E com aves, imagina com aves, então, como que é, né? a gente as pessoas acabam não pensando muito nisso, né? Mas é por aí também, né? É. Quando a gente. E uma coisa que eu falo muito, eu atendo muito répteis, né?
As aves e os répteis, eles têm a questão respiratória bastante parecida, né? Eles não têm alvéolos e bronquíolos, né? Igual mamíferos, é brônquios e parabrônquios, uma coisa mais simples, mas extremamente eficiente. E são péssimos para expectoração, são péssimos para hidratação do trato respiratório. E aí, quando a gente traz um aquecimento do ambiente, automaticamente a umidade é sequestrada ali. Então, a gente não vai ter umidade naquele ambiente aquecido, seja por uma lâmpada, seja por um aquecedor de ambiente ou qualquer outra coisa, sabe? Então, outra dica que eu passo para o pessoal e para os veterinários que estão vendo aqui a gente é que a gente precisa cuidar também da umidade do ambiente, né? As aves, elas precisam estar com o sistema respiratório umidificado, tem que estar úmido para haver as trocas corretas, para não ter, né, um aumento ali de sujidades, né? Igual a gente. A umidade para elas também é um pouco pior por conta dos sacos aéreos, toda a questão respiratória ser dupla. Então, é uma questão mais sensível, né? E se a gente não traz essa umidade para essa ave vai produzir a própria umidade. E o que é umidade? Secreção. Ela vai produzir secreção no trato respiratório. Essa secreção, ela vai ser um meio de cultura para fungo e bactéria, e aí é só ladeira abaixo. Então, uma forma da gente prevenir problemas respiratórios em aves é também a gente cuidar da questão da umidade no frio, quando a gente precisa aquecer essa ave. Então, o grande segredo é a gente trabalhar a medicina preventiva mesmo. E aí, uma pergunta que o pessoal fala, ou que eu tenho muita paciência para responder. Hoje eu sei que eu tenho muita paciência. Eu achava que eu não tinha, mas eu percebo o tanto de paciência que eu tenho. É quando vem aqueles indivíduos abençoados no Instagram e a gente fala sobre isso, e eles falam assim: ah, mas na natureza não tem aquecedor, como que elas fazem? Como que elas fazem, Felipe? Elas morrem, né? As aves morrem no frio. Olha só, que descoberta legal. Quantas vezes a gente não vê aves mortas no frio? É isso, a partir do momento que você traz uma ave para dentro da sua casa, você tem a opção de ter uma criação de ave. Ninguém enfiou uma arma na sua cabeça e falou, você vai ter um papagaio. Não existe isso. Você botou ela para dentro, é obrigação nossa, como pessoa que cuida dessa ave, dar o melhor para essa ave, né? Você já ouviu isso, né? Que o pessoal fala isso. Ah, mas na natureza come semente. Ah, mas na natureza não tem aquecimento. Né? Você já ouviu isso, né? Mas na natureza também, assim, a diversidade de Vive alimentos 2 anos, muito maior, como semente, mas tem ali um menu gigantesco. E Claro, boa, e predador, e sei o quê. e o metabolismo também muito maior, né? Porque essa ave voa, gente, né? O metabolismo dela vai ser muito mais alto do que de uma ave sob cuidados humanos. Então, assim, é uma ave mais bem preparada, né? Exato. Para frio. Selecionadas geneticamente para estar ali. Mas assim, nos extremos ali ela vai morrer mesmo, né? A gente tem a oportunidade de cuidar delas, né? Aí outra coisa que eu pensei, né, que a gente vê bastante acontecendo em cachorro e gato, é a questão da gente facilitar a vida do indivíduo, né? Então, se eu tô lá com um cachorro que tá todo troncho, com problema articular, eu não vou colocar a comida dele longe de onde ele dorme. Eu vou pegar esse comedor e vou levantar um pouco para esse cachorro não ter que jogar a cabeça mais para frente. Você acha que nesse sentido a gente consegue facilitar a vida de uma ave idosa, percebendo como que está a pegada no puleiro, como que está a distância do alimento, a gente pensar em todas essas situações para evitar quedas, né, dessas aves? O que você Muito. acha? De repente mesmo um recinto menor, um recinto mais baixo, se ela cair, ela não vai se machucar muito, né? Então, assim, nem sempre o maior recinto vai ser melhor. No caso da idosa, né? Às vezes um recinto menor, puleiros mais próximos ao chão, né? Local mais protegido, né? Sob todos os aspectos, para que ela não tenha perigo de cair, de se machucar, né? Enfim. Eu também penso bastante nisso, assim. E com relação a exames, Felipe? Se a gente, falando aqui com veterinários, né, que estão vendo a gente, nossa, bombou bastante a live, hein? Jesus.
Pensando aqui em veterinários, quais exames a gente pode solicitar para a gente fazer um check-up básico de uma ave senhorinha, assim, um senhorzinho, uma ave idosa? O que você recomenda assim, de exames para a gente fazer? Olha, Melanie, aí os exames têm que ser mais frequentes, né? Acho que o pessoal não costuma fazer muito exame em ave, né? Até hoje eu acho que não faz muito exame, né? Se faz, faz uma vez por ano. Mas Precisa de uma ave mais? idosa, numa ave idosa, acho que aí pelo menos 2 vezes por ano, né? Se Sim, não mais, né? E sim. tem formas ali de coleta e tal, que não são muito invasivas ou não são muito estressantes. Hoje em dia, às vezes até da casa dá para coletar material, né? Então, Eu gosto muito de usar, quando a ave é muito estressada ou mais velhinha, ela tende a ter uma intolerância um pouco mais à contenção física, né, por ser rabugenta, né, idosa. E aí a gente acaba utilizando a sedação a nosso favor, então eu utilizo bastante midazolam em sedação, assim, é bem tranquilo. E o que eu aconselho para os veterinários que estão vendo aqui é a gente fazer o copo parasitológico periódico, né, de 3 dias, para a gente pegar principalmente giardia, que é um protozoário insuportável de tratar, e se pega um idosinho, vai ladeira abaixo, tá, gente? Então, o grande fezes, a citologia de fezes e o direto de fezes, para a gente ver como é que está essa microbiota, que é o intestino mais idoso, eu acho importante a gente falar sobre isso. O raio-x também, né? A gente fazer o raio-x para ver a avaliação da silhueta cardiopática, como é que está o coração. As aves também tendem a ter aumento cardíaco com a idade avançando. As aves também têm aterosclerose, então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso daí. Se tem algum tipo de consumo de metais pesados, se o fígado está do tamanho legal. E aí no exame de sangue, eu sempre oriento a hemograma completo, né? Função renal, ácido úrico, proteínas e frações, para a gente vai avaliar de forma indireta esse fígado, junto com a ST. E o cálcio e fósforo, e uma ave que tem uma alimentação mais ruim, ou histórico ruim de gordura, colesterol e triglicerídeos. Eu acho que assim é o pacotinho que a gente consegue fechar bem aí os velhinhos e entender. E lembrar para o pessoal que exame não se faz uma vez, é como o Felipe falou, a gente compara com o exame anterior, igual quando a gente vai no médico. Vai no médico, o médico fala assim, você tem os exames anteriores? Aí a gente vai lá e leva os exames anteriores, porque eles têm que ser uma questão comparativa. Não há nada mais eficiente do que a gente comparar aquela ave com ela mesma há 6 meses atrás. isso ajuda demais, né? Assim, ajuda Nossa, traz um para a norte muito pessoa grande. lá entender, mas é para a gente, como veterinário também, é o que mais ajuda essa comparação, né? E você está entendendo se tem uma evolução ou não. Ô, gente, vocês me desculpem, eu tô com o óculos quebrado, eu quebro um óculos por cima. Eu fico pegando siriema no meio do mato, e aí o óculos Eu vi, cai, a eu gente vi, fica eu em vi. cima, e corta para um lado, corta para o outro, e aí não É um acha o óculos, dinossauro, né? vai Siriema é o achar nosso o óculos uma dinossauro semana brasileiro. depois. Eu devo ter uns 10 óculos aqui perdido aqui na fazenda, de vez em quando a gente vai achando. E aí eu costumo ter um tanto, mas aconteceu agora de eu estar com todos quebrados. Então, quando eu preciso de ler Então, alguma óticas, por favor, vamos ajudar o Felipe. Óticas que estão vendo a gente. coisa, manda uma caixa logo, né? Manda uma caixa para esse menino que ele tá precisando. Não, e ontem eu perdi um outro óculos, aí já estava achando que estava lá em cima, né? Aí eu fui mexer com as Usa araras. aquelas cordinhas, sabe? Que pendura assim, ó. De vó, assim. A cordinha ajuda um pouquinho, mas um outro eu achei hoje, dentro do viveiro das araras, em 1000 pedaços. Caramba. Devia estar limpinho, né? Não, ele estava em 4 pedaços o óculos, né? E as araras acharam, aí já quebra tudo, né? Nossa senhora, mas é isso. Bom, acho que é isso, né? O que você tem mais alguma coisa a dizer pro pessoal? A gente É, falou sobre tudo, assim, né? deixa eu dar um resuminho Sim, para o pessoal de casa entender um pouquinho desse produto e sim. fechar com esse resumo, Boa. assim, né? Então, pessoal, não tem transgênicos, não tem aditivos e conservantes, corantes artificiais, né? Proteínas de melhor qualidade, tá? Como de ervilha, de quinoa. Os carboidratos também, de qualidade também fantástica. Batata doce, né? É grande parte dos carboidratos que a gente tem nesse produto, tá? E aí é legal,
se você já, não sei, alguém já teve oportunidade de ver aí, aquele documentário na Netflix que chama The Blue Zones, né? Que são as zonas azuis no mundo, né? São lugares onde os cientistas descobriram que as pessoas mais vivem no mundo, né? É uma vilazinha lá no Japão, outro lugarzinho na montanha, lá na Itália, né? Onde tem mais pessoas centenárias, né? Acho que o nome certo é esse, né? Pessoas com mais de 100 anos, né? E uma das características, né, que todos esses pontos tinham em comum era a questão da dieta muito baseada em batata doce, né? Batata doce, Riquíssima em vitamina A. talvez o melhor carboidrato do mundo, né? Sim, é muito bom. Então, carboidrato aqui da Alternative Fórmula, né, em grande parte de batata doce. É um produto que tem alga marinha em sua composição, né? Assim, gente, onde vocês já ouviram falar de ração de psitacídeo com alga marinha? Onde vocês já ouviram falar de ração de psitacídeo com o mirtilo vermelho, né? Poxa, é, qualidade nutricional fantástica, né? Um produto difícil de conseguir, né? Difícil de transformar isso em alimento extrusado. Calêndula, né? Chá verde, extrato de alecrim, né? Com um poder anti-inflamatório incrível. Então, assim, é, é muito superior a tudo que tem no mercado, né? E está disponível agora no Brasil, né? Através aí Sim, da Rari, da expansão PET. Alternative Fórmula da Rari. isso aí. Papagaios Uma idosos e... é muito incrível. Uma das maiores provas nutricionais que a gente tem de um alimento é a quantidade de fezes que a ave libera, tá? Quando a gente tem uma ave que libera muitas fezes em grande quantidade, a gente não tem um alimento de boa absorção e de boa conversão nutricional. A gente tem um alimento que, como se ele estivesse passando direto. E não é isso que a gente encontra quando a gente fala da Rari, principalmente dessa marca, tá? Dessa ração. A gente tem também um outro fator que é bastante relevante, principalmente na aceitabilidade da ave, que é a facilidade que a gente tem de realizar a transição alimentar de uma ave que estava numa mistura de sementes para uma ração extrusada. Então, existe uma facilidade muito grande quando o produto é muito bom, né? Quando ele tem essas matérias-primas tão excelentes como essa ração da Rari tem. E animais idosos são mais difíceis da gente fazer essa transição alimentar. Né? Então, o Felipe sabe muito mais que eu aí de comportamento e de temperamento dessas aves. Aí é Muita mania. mais uma questão de experiências de vida e de manias aprendidas ao longo Cara, é muito difícil. Então, o animal de mais idade, ele já foi muito mais acostumado a determinado ambiente ou a determinadas situações, né? E aí acaba sendo um pouco mais difícil essa transição. Mas o alimento de qualidade ajuda demais na conta, né? Essa facilidade maior de aceitar de primeira. E aquilo que eu falo, né? A nossa postura diante da ave no momento de introdução do alimento novo. Isso faz total diferença. É claro que as pessoas têm níveis de habilidade ou de experiência com as aves, né? Não é a pessoa comprou lá uma calopsita hoje e já vai ser o rei da calopsita, né? Demora um tempo para aprender, né? Sobre comportamento, sobre essas coisas, né? Mas com a apresentação ali adequada, dá para fazer uma transição alimentar com Dá as aves, demais, inclusive as de dá natureza. demais. Nunca vi ação na vida com a ave de natureza, com 2 dias está comendo estrusada. Gente, é incrível. E come, e a saúde em cima. É muito incrível. Você dá 20 dias para a ave comendo uma ração de qualidade, como a Rari, você já vê mudança em tudo. Sabe assim? A ave muda o comportamento, a ave muda a coloração, a ave muda as fezes. Tem muita coisa que muda. Então faz muito sentido a gente começar a olhar mais para a expansão PET e a gente enxergar tudo que eles têm trazido de melhor a nível mundial, tá, gente? A gente não está falando de melhores rações nacionais, a gente está falando da melhor ração do mundo, tá? Considerada há muito tempo aí
agora na nossa disposição para a gente dar para os nossos pacientes, né? Foi isso, né? É isso, é isso, é isso. Eu ia falar um pouquinho dessas comparações aí, né? Entre. É. Com Pode falar, ah, vai. Eu tô eu de tenho boa. uns casos aqui que, meu Deus do céu, até com passeriforme, as experiências que eu fiz dando a extrusada da Harry para passeriforme. Você não Sim. acredita, o bicho transformou, A plumagem, soft bill, você fala? pena que o pessoal cortou, porque criava o passeriforme como pet, cortou a pena da asa, a pena cresceu muito mais rápido, o bicho se transformou todo E a bonito. canelinha? E aquelas crostas da canelinha caindo? Não, e diferença assim, em desenvolvimento de filhotes também, né? Nossa, é incrível. O filhote que se alimenta, né, da rara, ele cresce muito mais, desenvolve muito melhor, né, do que o outro que está comendo outra ração, sem falar nos problemas, né, de digestão, né, aqueles papos, né, Que fica pa- parado. e, nossa, era É isso. muito incrível. A gente é fã, né? Fazer o quê? Olha, Elza! Não, entrou e Eu tô sem, saiu um monte de eu gente tô sem aqui. Eu tô óculos. aqui me segurando para não me exaltar. Entrou um monte de gente importante. Acabou de entrar a Carol Neri, do Zoológico de São Paulo. Isso. Mas é Eu isso. tô custando a ler os comentários aqui agora. É, não Tô precisa vendo. nem ler. Tá bombando aqui, ó. Tá bombando. Isso, Tá isso. bom, gente? Daqui 15 dias tem outro, né? Ó, a Adassa do Ninhos, a Adassa tá te dando boa noite, doutor Felipe. Eu vou ler para você. É a Lineusa. Ela tem uma fábrica de ninhos para, Olha só que né? legal. Nossa, ela faz ninho para todos os passeriformes que você puder imaginar, né? E é incrível como eles estudam o comportamento das aves, né? E vão desenvolvendo o ninho. Ah, esse ninho é para curió, esse é para trinca-fé, esse é para pássaro preto. Nossa, eu não sei nada de ninho. Nada, nada, nada. Preciso aprender sobre ninhos, então. Daqui 15 dias tem mais papo de ave, né, Felipe? A gente está colocando aqui a cada 15 dias de estar com vocês. Agora o Celso Gatti entrou. Pausa para o Celso Gatti, que entrou na nossa live. Oi, Celso, tudo bom? A gente vai ter aí nos próximos 15 dias. Vamos definir o tema ainda e aí a gente avisa vocês aqui no Instagram. Tá Tá combinado? bom? Beijo, Felipe. Obrigado, Ellen. Obrigado, Até a pessoal. próxima. Boa noite para todo mundo. Beijo, gente. Tchauzinho.